Olha, deixa eu te contar uma história de duas crianças que foram encontradas sozinhas. Esse caso aconteceu em Jardim Marilândia, Vila Velha. A menina tem 8 anos e o irmão dela 3. Eles foram encontrados sozinhos em uma praça e um homem chamou a polícia. A criança mais velha contou aos policiais que a mãe teria saído para ir ao bar beber e deixou os dois sozinhos em casa. Como o irmão não parava de chorar, a menina decidiu ir para a rua pedir ajuda. O conselho tutelar também foi acionado e entrou na residência onde essa mãe vivia com os filhos. As conselheiras contaram para a polícia que na casa, gente, não tinha nenhum eletrodoméstico, só um colchão e peças de roupa. Afirmaram também que o local é impróprio para as crianças e que a mais velha não estava matriculada na escola. Olha, vamos lá, gente. Criança não pode ficar sozinha. Nem se a mãe for lá comprar um lanche e já volta, né? Ali na esquina. Não dá. Imagina o risco que esses irmãos correram. Esse é o nosso assunto aqui no estúdio, por isso eu recebo a nossa psicóloga Larissa Lobo, o Marcos Paulo, que é conselheiro tutelar, e a Ene Kelly, que é mãe e vai contar o relato dela de preocupação em torno de cuidar das crianças, né? Muito boa tarde a todos vocês. Ene Kelly, quando a gente vê uma história como essa, o seu coração sente diferente do meu, o seu de mãe. E você tem filhas pequenas, né? Crianças pequenas em casa. Como que é para você quando você precisa fazer alguma coisa, ir a um compromisso, para não deixá-las sozinhas? Olha, eu tenho o Isaac de 4 anos e o Davi de 9 anos e a Emily, que já é moça, né, 17 anos. Quando eu preciso sair, eu moro perto da casa da minha concunhada, eu peço ela para ficar com eles na casa dela, ou eu levo eles para casa da minha mãe, porque não tem nem condições, né, você deixar uma criança de 4 anos e uma de 9 sozinha. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou lá rapidinho, só comprar um lanche na esquina, só ir na padaria, só ir na farmácia. Mas criança, ainda mais pequena, gente, se você piscar, algo pode acontecer, né, Nicole? Exatamente, principalmente o meu de 4, o Isaac. Como ele é? Ele é ligado, eu falo que ele não é ligado no 220, ele é ligado no 420. Então, não assim, para. não para, 1 minuto. Então, assim, piscou, ele fez arte. Tá quieto, você pode ir que tá fazendo arte. Então, como que você deixa uma criança sozinha, né? Não tem nenhuma condição. E você que está assistindo o nosso Fala Espírito Santo, tem criança em casa? Fala no Zap como vocês fazem quando precisa fazer alguma coisa, ir para um compromisso. Deixa as crianças com quem? Qual é a sua preocupação em relação a deixar as crianças em casa, em segurança, ou com alguém da sua família, ou alguém de sua confiança? Fala no Zap, é o 27 999 42 24 78, ou olha só, aponta o QR Code aqui, a câmera do seu celular para esse QR Code, que você vai direto no Fala no Zap e eu estou aqui olhando algumas mensagens, viu? Bem, Marcos, eu queria que você explicasse um pouco o trabalho do Conselho Tutelar em casos como esse que nós acabamos de citar. No caso ali, a polícia ela foi acionada, porque o abandono de capaz caracterizado ali ele é crime, então é a polícia que chegou primeiro e ela acionou a rede de proteção, o conselho, para aplicar as medidas de proteção. Provavelmente essa genitora ela foi conduzida para a delegacia e o conselho acionado para aplicar as medidas de proteção. Não identificando nenhum familiar que possa ficar com essa criança naquele exato momento ali, durante a busca ativa que os conselheiros fazem, e, em último caso, essa criança é levada para um acolhimento institucional e dali acionado toda a rede de proteção para tentar identificar qual o motivo que foi. Pelo que eu vi passando ali, a criança ela saiu procurando ajuda, que a mãe poderia estar num bar, que fala da própria polícia, né? E ela alegando que estava na padaria. Então, você vê na contradição nas falas da mãe aí. E claro, da própria criança. E da própria não é nem da criança, que a criança saiu falando, né? Uhum. Então, assim, a criança, ela provavelmente foi ouvida ali, o conselho esteve lá quando acionado, identificou
como que estava ali. Se ele identificar que ela está em risco iminente aí, ele vai aplicar as medidas de proteção que tem que fazer ali. Perfeito. Não a criança se contradizendo, mas a versão diferente, a criança disse uma versão diferente do que a mãe falou, né, à polícia. Inclusive, Marcos, a gente tem o que essa mãe disse sobre o caso. Vamos ouvir. O que aconteceu, que eu deixei meu neném dormindo, né, com a minha filha, e deixei meu telefone e deixei a chave do portão com ela e falei com ela, fica aí um pouquinho que eu vou comprar um lanche. E a mamãe tá indo comprar um lanche e um refrigerante. Ela falou, tá bom, mãe, tá bom, porque o neném tava dormindo. Eu acho que nesse meio tempo, enquanto eu fui, o neném acordou, né? Aí ela pegou e saiu pra fora com o neném, né? Mas eu nem demorei, porque quando eu tava lá, mal eu sentei, chegaram falando pra mim que tinha chamado a polícia, tinha chamado o conselho tutelar, eu falei, como assim? Essa é a versão da mãe dessa criança acusada de abandono dos próprios filhos. E, Marcos, o que foi constatado pelo Conselho Tutelar nessa residência onde morava a família é de que não havia nenhuma condição para que aquelas crianças pudessem morar lá, porque não havia eletrodomésticos, não havia praticamente nada, só colchões e algumas roupas. Além disso, a criança maior não estava matriculada em escola, quer dizer, é uma série de irregularidades. Uma série de irregularidades, primeiramente ali porque ela quer jogar a responsabilidade de uma criança de 8 anos para tomar conta de uma de 4 anos. Totalmente errado e equivocado. Eu deixei lá com o telefone e tudo. Criança, ela cega a gente, né? E criança, ainda mais quando ela é virada no 220, né? Igual o colega falou aqui no 400, né? Uhum. Então, assim, para ela tá achando isso tudo super normal. Mas se acontece alguma coisa ali, algum acidente doméstico ali que pode causar até óbito a essa criança, como a gente já teve N casos aí que aconteceu devido às crianças estarem em abandono ali. E a falta de escola, ela já estava ali 3 meses, pelo que nos chegou para a gente. Então, ali ela já está violando o direito da filha à educação, das duas, porque 4 anos, a partir de 4 anos já é obrigatório estar na escola. Sim. Então, provavelmente as duas estavam ali sem escola. E aí ela fala que vai arrumar a vaga. Por que não arrumou há 3 meses atrás? E por que essa casa está desse jeito? Porque se ela está passando por alguma vulnerabilidade, ela pode estar procurando os órgãos também. Porque hoje existe o CRAS, CREAS, que eles vão identificar a vulnerabilidade da família que se está passando e eles vão inserir essas famílias nos programas sociais que o governo tem. E está acionar toda a rede de proteção para estar fazendo o acompanhamento. Agora, essa história que ela fala, deixei com... Isso está muito mal contada. Então, se ela do jeito que ela falou ali na entrevista ali, provavelmente ela já vinha fazendo isso várias vezes. E o Marcos fala com propriedade porque atende a diversos casos envolvendo essa questão. Já temos algumas participações aqui no Fala no Zap. Olha só, Lucas, boa tarde. Eu tenho um filho de 12 anos, não deixo sozinho. Quando preciso, ficam com a avó. Eles são indefesos. No mundo de hoje é muito perigoso, né? Boa tarde, Lucas. Outra participação, sou de Ibatiba. Ela afirma que ela dá a opinião dela sobre esse caso. Lucas, boa tarde. Meu filho tem 11 anos e não deixo ele sozinho de forma alguma. Levo e busco da escola, inclusive. Lucas, boa tarde. Eu tenho uma criança de 7 anos autista. Jamais a deixo sozinha. Eu e meu esposo moramos com a minha mãe. Larissa, eu queria que você falasse agora um pouco sobre os reflexos na criança. Nesse caso, a menina, ela se sentiu tão desesperada a ver o irmãozinho de 3 anos chorando, que ela mesma foi até a rua buscar ajuda quem quer que fosse para resolver aquela situação. Como é que fica a cabeça da criança? Boa tarde, Lucas. Então, sem falar nos riscos mais imediatos, mais práticos de uma coisa mais grave acontecer fisicamente com essas crianças, de um atropelamento, enfim, de um sequestro, a gente tem as consequências imediatas e as consequências a longo prazo do âmbito emocional. Ali, naquele momento, aquela criança
influenciada uma situação de estresse extremamente alta. Então, a gente não tem uma regulação emocional, a gente não tem comportamento amadurecido o suficiente para ter um bom enfrentamento de uma situação de estresse e de repertório comportamental para que ela atendesse a qualquer demanda daquele momento, por ela ser uma criança. Então, naquele momento, devido ao contexto, a gente já tem um primeiro efeito colateral, que é estar sob efeito de um estresse gigantesco que uma criança não deveria estar. A longo prazo, né, partindo desse pressuposto que pelo estado da casa, pela talvez a possibilidade de recorrência de episódios como esses, a criança não está matriculada na escola, a gente pode pensar que a repetição desses eventos vai causar nessa criança uma sobrecarga, uma responsabilização excessiva dela sobre a vida do irmão, ou sobre problemas de outras pessoas que não são dela, necessidades emocionais que não são bem atendidas, como a de cuidado, de proteção, de carinho, que a longo prazo elas trazem déficits emocionais mesmo. Pode ser uma pessoa com maior tendência a desenvolver uma ansiedade persistente por conta do estado de estresse, pode ser uma pessoa com uma tendência a desenvolver um humor mais deprimido por conta da ausência dessas necessidades emocionais que são bem atendidas. Então, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades imediatas e a longo prazo para essas crianças. Temos mais participações aqui no Fala no Zap. Olha só, a Kelly diz que tem 2 netas, uma de 3 anos e outra de 1 ano, e ela afirma que não pode ficar 1 minuto sem olhar porque elas não param. É igual o caso da Anne Kelly aqui. Deus me livre de deixá-la sozinha. A Kelma destaca um ponto interessante. Ela diz o seguinte: eu tenho 2 filhos, Lucas, um de 7 e outro de 11 anos. Eu moro aqui no Espírito Santo há 3 anos e até hoje, se preciso sair, eu levo ou não saio, ou fico em casa, porque eu não tenho uma rede de apoio. Anne Kelly, você tem uma rede de apoio e como mãe, qual a importância de se ter isso para que você tenha uma possibilidade de resolver as suas questões, ir para o trabalho, enfim? Eu tenho amigos que não têm essa rede de apoio, é complicado. Eu mesmo trabalho meio período, então na parte da tarde eu estou em casa. Já aconteceu várias vezes eu ser convidada para vir dar entrevista na época de férias e eu falar que eu não podia vir devido às crianças. Mesmo uma pessoa me ajudando, mas eu tenho que estar ali de olho neles. Então, assim, hoje eu tenho meus pais, tenho a minha concunhada, tenho a minha sobrinha que me dá esse apoio aí, né? E meu esposo, na época de sábado, domingo, também me dá esse apoio. E fora isso, né? Exatamente, Olha, é fundamental. Gente, esse não é o primeiro caso que a gente mostra. Esse ano, de crianças que são encontradas sozinhas. Em janeiro, nós mostramos a história de 2 irmãos de 2 e 5 anos. Os meninos foram resgatados pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. As crianças, minha gente, foram encontradas dessa forma, com sinais de abandono no bairro Lagoa Azul, em Piúma, no sul do estado. A mãe dos meninos, segundo a PM, foi presa há cerca de 1 mês por tráfico de drogas. O pai biológico também está preso. As crianças teriam ficado sob os cuidados do padrasto, que simplesmente foi embora, deixando os meninos para trás. Os irmãos chegaram a ser levados para um abrigo e depois foram deixados aos cuidados de uma das avós. E que, inclusive, se eu não me engano, nesse caso, Marcos, a avó também não tinha condições ou não queria cuidar das crianças, por isso eles foram levados a um abrigo. Em condições como essa, o que pode ser feito? Essas crianças devem ser afastadas desse ciclo familiar e ficarem em um abrigo, ser colocadas para adoção? Como é que funciona isso? Então, no atendimento ali, identificado que a criança corre um risco iminente ali de estar com algum responsável ali que cometeu esses crimes, ela é levada sim para o acolhimento institucional. Uma vez acolhida, ela vai ficar aos cuidados da vara da infância, onde vai fazer todo um trabalho psicossocial, técnico, com a equipe do abrigo, com a equipe da vara da infância, onde eles vão identificar se existe algum parente que tem o perfil de estar com essa criança. Eles vão tentar esgotar todos os recursos que tem para achar um familiar. Em último caso, quando não é encontrado nenhum familiar e que tenha condições de ficar, avaliado pela equipe técnica da vara da infância, junto com o abrigo, essa criança ela pode ir para ter a destituição do poder pátrio. Há uma audiência de destituição do poder pátrio, onde ela vai para adoção. E aí é chamada pela fila, né? Que tem um cadastro nacional. E aí é feito pelo perfil que a pessoa escolhe, né? E aí ela vai para adoção.
Olha, tem uma pergunta interessante aqui no Fala no Zap de uma telespectadora que diz o seguinte, Marcos, o conselheiro pode esclarecer, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, se existe alguma idade ou então uma adolescente pode cuidar de uma criança em relação aos irmãos mais novos? Existe algum tipo de regramento em torno disso? Então, o abandono de capaz, ele é um crime e quem vai avaliar ali na hora é o profissional da segurança pública, né? Porque quando é acionado a polícia militar, é conduzido para a delegacia, é a autoridade competente ali que ela vai avaliar. O abandono de capaz, ele tem esses perfis assim, de avaliações. Claro que igual a essa situação dessa mãe, que ela foi conduzida. Provavelmente eu não sei qual foi o critério que o delegado usou lá, porque quando tem mais de uma criança, tem o agravante que, se eu não me engano, passa de 4 anos, não tem fiança, é uma situação assim. Então, o abandono, quem vai caracterizar ali na hora é o profissional que está ali. Eu já peguei situações de um adolescente de 15 anos, totalmente responsável, e a gente chegou lá na situação lá da denúncia, foi averiguado que tinha um adolescente de 15 anos, estava com a irmãzinha de 7. Nós entramos em contato com a mãe, nós avaliamos lá a situação na hora, esperamos lá chegar um responsável lá, notificamos a genitora para estar no conselho para atendimento, ali ela expôs todos os problemas lá e a gente acionou a rede também para estar ajudando também. É porque é comum, né? Aí deixa o irmão mais velho cuidando do irmão mais novo. Existe uma idade, não? Não. De poder ou não poder? Não, porque o que acontece? É isso que a nossa telespectadora perguntou. O que acontece? A gente pegou situações também de adolescente não ter responsabilidade nenhuma de estar cuidando do irmão. E aí, o abandono de capaz, ele vai ser avaliado ali na hora, por quem está acontecendo. Depende das circunstâncias. Já pegamos situações junto com a Polícia Militar, que a Polícia Militar ela não conduziu o responsável ali, que no momento ali, para a delegacia. Foi terminada a ocorrência ali mesmo e o conselho ele notificou para atendimento no outro dia. Porque geralmente acontece muito na parte da noite, né? Então, quando o conselho ele funciona 24 horas, a partir das 18 horas, em todos os municípios, ele tem o plantão, e o plantão ele dá esse direcionamento para atendimento no dia seguinte também. Perfeito. Olha, nós temos mais um caso de abandono que mostramos aqui na TV Vitória, foi o de dois irmãos de 2 e 3 anos. Esse aconteceu no ano passado. A família mora no bairro Ilha dos Bentos e, segundo a polícia, a mãe saiu de casa à noite e deixou os filhos sozinhos. Os vizinhos ouviram as crianças chorando e entraram na casa, que é uma kitnet. A polícia disse que os meninos estavam em condições insalubres, sujos, com fome e com sede. A mãe, uma jovem de 27 anos, só voltou da farra no outro dia de manhã. Ela foi presa em flagrante, na época, por abandono de incapaz. Mais uma situação, Larissa, que a gente se coloca no lugar também das crianças, de viver numa condição insalubre, sem direito à educação. Às vezes está lá a família, mas ninguém está cuidando deles, né? Eles não estão tutelando eles, enfim. Como é que fica a cabeça também dessas crianças quando crescem, né? Então, são situações bem alarmantes, né? Puxando o gancho da pergunta do telespectador, imagino que tenha muito um contexto. Claro. É muito difícil a gente falar com a mãe que foi trabalhar e deixou o filho de 16 anos em casa com comida pronta, para ele esquentar no micro-ondas, que ele está completamente abandonado. É diferente desses casos que a gente vê, que a criança estava suja, que a criança não estava na escola, que a criança não tinha acesso à comida, que a criança estava realmente numa situação de muita vulnerabilidade. E nesse caso, como eu comentei anteriormente, nós temos necessidades emocionais básicas que precisam ser atendidas para um bom desenvolvimento, assim como nós temos nossas necessidades fisiológicas. Então, se eu sou uma criança que não tenho acesso a alimentos adequados para o meu desenvolvimento, na vida adulta é de se esperar, aumentam-se as chances de eu ter um adoecimento por conta disso. Eu vou ter uma anemia persistente, eu vou desenvolver diabetes, enfim. Emocionalmente é a mesma lógica. Então, na infância, nós temos essas necessidades emocionais de atenção, de cuidado, de afeto, de validação, de proteção, de segurança.
Quando essas necessidades não são atendidas, esse ser que está em desenvolvimento cria estratégias compensatórias que não são funcionais para lidar com aquilo. Eu não aprendi a lidar, eu não recebi uma sensação de segurança. Então, na vida adulta, eu não tenho essa sensação de segurança, eu me exponho, pelo contrário, eu temo a tudo o tempo inteiro, eu não recebi a necessidade emocional de atenção, então eu me envolvo em relacionamentos que são disfuncionais. Então, essas consequências vão ser muito na parte com a qual as pessoas se relacionam, né, nesses relacionamentos disfuncionais, em comportamentos disfuncionais, em medos, em habilidades socioemocionais que não foram aprendidas e na possibilidade de desenvolver adoecimentos a longo prazo. É uma pessoa que, pela situação de estresse aumentado, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada, ou pelo abandono, pela vulnerabilidade, pela falta de amor, de afeto, que é o básico quando você se tem um filho, né? Essa pessoa acaba desenvolvendo um episódio depressivo, por exemplo. Então, a gente tem consequências comportamentais em como esse indivíduo vai se comportar na vida adulta, nas relações que ele estabelece e em como o emocional, a saúde emocional vai se desenvolver, podendo, inclusive, desenvolver adoecimentos seríssimos. E, Larissa, tem várias telespectadoras mandando mensagens no Fala no Zap aqui pra gente, afirmando que nem todas elas têm uma rede de apoio, como falamos aqui com a Anne Kelly. Quer dizer, algumas pessoas dizem, olha, meus meninos, tem uma telespectadora, diz, olha, eu trabalho fora, meus meninos ficam na escola e depois a mais velha cuida até eu chegar em casa. Ou seja, nem todas as mulheres têm essa rede de apoio. E muitas ficam preocupadíssimas. Eu preciso trabalhar, eu preciso trazer a comida para dentro de casa, mas também fico com a cabeça pensando que eles estão sozinhos em casa, né? Fica com a cabeça preocupada. Como é que fica a cabeça da mãe também numa situação como essa, que é comum? Sim, eu brinco com as minhas pacientes que são mães que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo, inclusive o que foge do controle da mulher, é culpa da mãe, por absolutamente tudo. Então, nessa situação, a gente tem a mãe fica em casa com a criança ou coloca comida dentro de casa. Eles não têm como sobreviver sem pagar aluguel, sem pagar o financiamento, sem pagar comida. Então, é o básico do básico. Essas mulheres precisam, de fato, trabalhar. E é o contexto que a gente avalia. Nos casos, por exemplo, apresentados, a gente tem, além do momento sozinho em casa, esse momento era prolongado, era frequente, essas crianças não tinham uma boa alimentação, uma dessas crianças não estava sequer matriculada. Sim. A casa ela estava em condições insalubres, então é todo o contexto que oferece risco e vulnerabilidade a essa criança. O seu filho está algumas horas tendo idade para isso, né, que ele não vai se colocar em risco físico, que ele não vai mexer com gás, ele não vai, enfim, se acidentar, algo do gênero. Então, quando ele é mais velho, ele ficar algumas horas em casa porque você precisa trabalhar, não vai fazer com que ele cresça emocionalmente prejudicado, porque é uma situação que precisa ser ali atendida. Não tem muitas vezes que a mulher fazer realmente. E em contrapartida, essa mãe oferece uma casa saudável, amor, afeto, proteção, ensino, orientação. Então, isso já vai ser bom o suficiente para que essa criança se desenvolva bem. E aí, em alternativas, o que a gente pode fazer, inclusive pegando o gancho com a assistência social, que trabalha muito com a psicologia, temos escolas que estão em período integral, por exemplo. A gente tem o CREAS, o CRAS, que às vezes podem ofertar um auxílio a essas mães dentro do possível. Perfeito. O tema é delicado, mas é preciso para a gente dar esse alerta para todos nós, para todos. Larissa Lobo, psicóloga, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Marcos Paulo, que é conselheiro tutelar, obrigado por ter vindo. E também a Anne Kelly Almeida, que é mãe e contou o relato dela com as crianças. Obrigado, gente. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Seguindo